Nossa aula de número 47 do nosso Macarrão Talk está no ar. Muito bom dia, bonjour para vocês, com o friozinho francês, com o calor brasileiro. É muito bom ter vocês aqui. Mais uma terça-feira aqui na minha casa. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Se você ainda não me conhece, eu sou a Priscila Catapan, sou especialista em macarrons, moro aqui na França e é daqui que eu ensino pessoas do mundo todo a desvendarem os segredos dos macarrons, porque fazer macarrão não é um bicho de 7 cabeças. Não precisa acreditar naqueles mitos, já vou direto ao ponto, né? Não precisa acreditar naqueles mitos de que macarrão não gosta de umidade, que macarrão não gosta de chuva, que tem que secar a farinha de amêndoa. Não tem que fazer nada disso. Você só tem que entender o que você está fazendo, entender as bases da confeitaria. E é isso que eu ensino vocês aqui nesse canal, lá no meu Instagram, lá nos meus cursos, enfim, aonde eu estou, por onde eu passo, né? Se você está chegando aqui agora, não esquece também de deixar o joinha. Vocês já sabem, né, pessoal? Quando a gente dá o like no vídeo, a gente ajuda a distribuir o conteúdo. A gente ajuda quem está produzindo o conteúdo. Nesse caso, sou eu. Toda semana eu trago conteúdos gratuitos para vocês. Vocês sabem que vocês não pagam nada para assistirem as aulas aqui do Macarrão Talk. Então, faz um favorzinho para mim, e é de graça, não custa nada, aperta aí no joinha e depois você deixa um comentário dizendo o que você achou dessa aula. E a aula de hoje tá assim maravilhosa. Vocês que moram no Brasil, em cidades quentes, vocês vão amar a aula de hoje. Porque no tema da aula de hoje eu vou falar como a gente precisa adaptar os nossos macarrons para trabalhar em lugares quentes. Essa é uma dúvida que muitos alunos têm. O aluno às vezes escreve para mim uma mensagem e fala assim: Pri do céu, eu tenho uma torre de macarrons para fazer, eu moro em Fortaleza, eu moro em alguma cidade da Bahia, eu moro em alguma cidade do Amazonas, né, que são lugares extremamente quentes e úmidos, né, principalmente a região norte, nordeste do Brasil, é uma região mais quente e muito mais úmida, né, comparada com outras regiões do Brasil. Então, muitos alunos têm essa dúvida, muitas pessoas têm essa dúvida. Pri, como que eu faço para fazer os macarrons nos dias de chuva? Como que eu faço para fazer os meus recheios? Será que não vai derreter quando eu colocar na minha torre de macarrons? Então fica aqui comigo, e se você já gostou desse tema, não esquece de se inscrever aqui no canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, tá escrito inscrever-se. Clica ali, porque se você clicar, sabe o que vai acontecer? É o YouTube que vai te lembrar que tem vídeo novo. É o YouTube que vai falar pra você: olha, a Pri fez um videozão bacana para você e você ainda não viu, tá? Ele vai te avisar. Então não confia na sua cabeça não, confia no YouTube, que ele sim vai te enviar todo o conteúdo que eu fizer aqui, beleza? Então vamos lá, gente. Quem aqui que tá me assistindo ao vivo agora trabalha com macarrons em lugares quentes? Quem aqui? Quero saber. Coloca aqui no comentário, aqui embaixo do vídeo, aqui do lado, não sei, né? Às vezes a gente tá no computador, às vezes a gente tá no celular, então muda um pouquinho. Você que trabalha com macarrons ou quer trabalhar com macarrons, você mora em algum lugar quente? Conta pra tia Pri. Enquanto vocês vão me contando, hoje, gente, eu moro aqui na França. Na verdade, não hoje, há muito tempo eu moro aqui na França, tá? Desde 2009 eu moro aqui. E aqui na França, como que funciona o clima? Aqui é muito marcadinho, né? Então, aqui existem realmente as 4 estações. A cada 3 meses a gente vê
a gente sente essa mudança. Vocês estão vendo que eu tô dando aula para vocês de blusa de lã, né? Porque tá frio lá fora. Tá 10 graus lá fora, né? A gente tá ali beirando o inverno, acho que tá até menos hoje, porque eu tô com a mão toda gelada aqui. Então, eu fazer um macarrão aqui na França, onde está 10 graus, e fazer macarrons numa cidade como Fortaleza ou Manaus ou qualquer outra cidade quente ou um período de verão, até mesmo aqui na França, gente, no período de verão a gente chega a temperaturas que beiram os 40 graus, 35, 40 graus. Então você fazer macarrão num dia onde está 35 graus e fazer macarrons num dia onde está 10 graus são coisas completamente diferentes. Vocês já vão entender o porquê na prática. Já vou deixar claro uma coisa para vocês, tá? Posso fazer macarrão em dia de chuva, Pri? Na minha cidade chove demais. Gente, a chuva, a umidade não vai influenciar nos seus macarrons se e somente se você trabalhar com uma técnica estável. Então, não é o tempo que vai influenciar nos seus macarrons, é a técnica que você vai utilizar para fazer os seus macarrons que vai fazer com que o seu macarrão seja mais sensível ou menos sensível à umidade. Eu tenho vários vídeos aqui no YouTube que falam sobre merengue. Assista esses vídeos porque você vai entender qual que é a diferença entre cada merengue. E dependendo do merengue que você utilizar para fazer a sua receita de macarrons, a sua massa vai ter mais ou menos umidade, tá? E é aí que a chave vira. Quem me acompanha aqui já por um bom tempo sabe que eu trabalho exclusivamente com a técnica do merengue italiano. Sei fazer técnica do merengue francês, sei fazer técnica do merengue suíço, mas a minha escolha foi trabalhar e ensinar a técnica do merengue italiano, e isso tem um porquê. Não é simplesmente porque eu gosto, é simplesmente porque é a técnica mais estável, e isso eu posso provar para vocês, né? Técnica do merengue italiano, ela é uma técnica de preparação quente. Então a gente vai adicionar ali dentro das claras de ovos uma calda de açúcar bem quente, que vai beirar os 120 graus. Imagina um negócio a 120 graus, é muito quente. Então quando a gente joga ali, a gente verte essa calda dentro das claras. Clara nada mais é do que água e proteína. 90% da clara do ovo é água. Então é essa água que atrapalha os macarrons, é essa água que atrapalha a massa dos macarrons. Então o merengue italiano, quando a gente verte essa calda quente ali dentro das claras, a água evapora, tá? Boa parte dessa água vai evaporar, fazendo com que a sua massa de macarrão tenha muito menos água. Então você não vai precisar nem secar a farinha de amêndoa, nem deixar os macarrões secando. Muitas receitas que você já deve ter visto aqui na internet, deixa os macarrões ali secando 1 hora, 2 horas, aí você tem que encostar o dedo não pode sair sujo, né, para criar aquela película. Então, com a técnica do merengue italiano, você não precisa fazer isso. Por quê? Porque tem menos umidade dentro da massa, tá? Essa é a primeira coisa. Já as outras técnicas, você não consegue ter essa estabilidade, tá certo? No dia que tá chuvoso, gente, não muda nada. Se você trabalhar com a técnica do merengue italiano, tá chovendo, tá sol, a receita não muda nada. A técnica não muda em absolutamente nada, tá certo? Então, não tem problema se estiver chovendo, se tiver calor, não vai mudar nada para você, tá? Se e somente se você trabalhar com a técnica do merengue italiano do jeito certo, né? Respeitando todas as técnicas. Mas enfim, o que eu quero falar para vocês? Durante 3 anos, gente, de 2018 a 2021, 2018 a 2021,
eu tive a oportunidade de morar na Tailândia. Para quem não sabe, a Tailândia é um país no sudoeste asiático e é um país tropical, onde tem praias lindas, maravilhosas, né? Como é o caso do Brasil também. Praias de água cristalina, é um dos países mais visitados do mundo. E eu morei em Bangkok, que é na capital da Tailândia, e lá na Tailândia nós temos a estação, a época das monções, né? O que é a época das monções? É um período de 4 meses de chuva. Gente, mas chove assim todo santo dia. É aquela coisa assim de cai uma chuva assim, aquele pé d'água, né? Para quem mora no Brasil, ali na região do Amazonas, conhece muito bem isso, né? É aquela chuva. O pessoal até fala assim, né? Vamos combinar. Que horas? Eles não falam em horas, não. Ele fala depois da chuva, porque ele sabe que todo dia chove. Então, ou é antes da chuva ou depois da chuva. Geralmente depois da chuva, né? E então na Tailândia era assim, chovia aquela coisa assim, horrível, de tanta chuva, e aí parava. Chovia tipo meia hora, parecia que ia cair o mundo, aí parava. De repente, tava tudo certo, tinha sol e levantava aquele bafão, sabe? Porque o asfalto tava quente, aí parecia aquele vapor assim. A gente via, a gente sentia, a gente suava o tempo todo. Era 3, 4 banhos por dia, gente. Porque você saía de casa, você andava 50 metros, você já estava suando. Por quê? Umidade do ar excessiva. Em dia de época de chuva, a umidade em permanência 98%, 97%, 100% de umidade. Era uma coisa de louco, né? Na época das monções. Então isso durante 4 meses no ano. Aí tinha um outro período, que é o período que eles chamam de verão, porém lá é calor o tempo todo, né, gente? Não existe inverno, praticamente. O inverno deles é 25 graus. Então, quando tinha esse inverno, eu até via as pessoas com bota, com casaco, assim, porque eles não estão acostumados, né? Então, a temperatura média do ano é entre 30 e 32 graus. Então, muito quente. E eu trabalhei muito vendendo macarrons na Tailândia, principalmente em feiras, tá? Acontece que se eu comparar a cidade onde eu morava, lá em Bangkok, na Tailândia, com a cidade onde eu moro aqui na França, se eu fizer uma feira nas 2 cidades, a receita de macarrão vai ser a mesma, porém a receita do recheio não vai ser a mesma. E é aí a grande sacada dessa aula aqui de hoje. Então presta atenção. Eu tenho uma grande dificuldade em fazer as pessoas, os alunos entenderem isso, né? Quem é meu aluno? Tem algum aluno aqui assistindo? Tem ou não tem? Comenta aqui embaixo. Meus alunos sabem que eu não ensino os meus cursos com receitinha, né? Se você tá assistindo essa aula aqui, tá pensando em fazer um dos meus cursos, ou o Macarrões para Todos, ou o Macarrão 360, e tá pensando que vai entrar e vai aplicar a receitinha, não entra pro curso, tá? Meu modo de ensino não é faz isso durante 30 segundos, aí mexe 12 vezes, aí você espera mais 30 segundos. Não é desse jeito que eu ensino. Eu ensino o aluno a entender o que ele tem em casa, entender os ingredientes, entender os equipamentos. Porque aqui na minha casa tudo é diferente. Então eu ensino o aluno a aplicar a técnica que eu ensino ao que ele tem em casa, tá? Demanda um pouquinho mais de esforço para mim como professora de ensinar? Sim. Porque um aluno vai ter isso, o outro aluno vai ter o forno a gás, o outro vai ter o forno elétrico, um vai ter a batedeira de mão,
o outro vai utilizar a farinha de amêndoa, o outro vai utilizar a farinha de amendoim. Então, eu tenho que ser capaz de dar o suporte para todos os alunos, tá? Se você quer aprender a base do jeito certo, então vai ser bem-vindo no curso. Eu quero falar aqui sobre chocolate. Tô aqui com alguns pacotes de chocolate, quero mostrar para vocês. Macarrão de verdade é recheado com ganache. Ganache é feito com o que? Com chocolate, tá? E eu insisto, chocolate, não cobertura, tá? Cobertura fracionada não é chocolate, tá bom? Para ser chocolate, a gente tem que ter sólidos de cacau numa quantidade mínima estabelecida pela Anvisa, tá bem? Eu tenho alguns exemplos aqui de chocolate e eu peguei aqui para vocês para ver se fica mais claro. Eu tenho um chocolate aqui, ó, 85% de cacau. Eu tenho um outro pacote de chocolate aqui, ó, 55% de cacau. Chocolate meio amargo, chocolate meio amargo. Vocês já perceberam a diferença aqui? Esse aqui tem 55, esse aqui tem 85. Esse daqui tem 30% a mais de cacau do que esse daqui. E aqui eu tenho um chocolate branco. Esse daqui tem 23%, tá? Às vezes eu uso chocolate branco que tem 30%, 35% de gordura. Pri, acabei de pegar o chocolate que tá ali na minha prateleira, ali na minha despensa, e não encontrei essa informação. Eu sei, minha passarinha, eu sei que vocês sofrem aí no Brasil, mas a situação vai mudar, acredita. Acredita e faça também a sua parte para que essa situação mude. Lute, peça para os fabricantes colocarem essas informações. Quanto mais gente pedindo, quanto mais gente reclamando sobre isso, mais a nossa confeitaria vai evoluir no Brasil. Aqui na França, aqui na Europa, essa informação sobre a quantidade de cacau, de sólido de cacau do chocolate, é uma informação obrigatória. Vocês viram aqui? É grande, tá escrito aqui em grande. Olha nas embalagens, vocês estão vendo? Isso é extremamente importante. Eu sei que no Brasil fica mais difícil, que vocês não têm essa informação na embalagem. Aí vocês ficam, Pri, fiz a receita igual você ensinou no curso. Fiz a receita igual você ensinou no seu e-book e minha ganache ficou mole. Aí, vocês sabem que o que eu tento passar para vocês no curso e no e-book é primeiro como identificar os seus ingredientes. Na verdade, gente, quando a gente vê essa coisa aqui de porcentagem de cacau, a gente está falando de sólidos de cacau, tá? Eu não vou entrar nos detalhes no que é o sólido de cacau, mas só para simplificar o esquema aqui para vocês. Sólido de cacau é como se fosse uma gelatina. Então, quanto mais sólidos de cacau contém o seu chocolate, maior o poder de textura, de firmeza de textura vai ter a sua ganache. Então, se você pegar um chocolate de 85% e um chocolate de 23%, qual que tem mais gelatina, entre aspas? É esse daqui. Quando tem mais gelatina, o que você precisa para que as ganaches fiquem iguais? Essa e essa daqui. Vocês acham que a quantidade de líquido, de proporção que eu vou colocar para esse chocolate e para esse vai ser a mesma? A resposta é não. Porque no chocolate branco, além de o único sólido de cacau que tem aqui dentro é o cacau, não tem outros sólidos, como é o caso do chocolate meio amargo,
Nesse caso, o chocolate meio amargo vai precisar de mais líquido, senão vai ficar duro igual a pedra, tá? E é isso que você precisa entender. Ambos os chocolates que eu tenho, tanto esse daqui quanto esse daqui, são chocolates meio amargo. Mas o chocolate meio amargo, ele pode variar entre 50, 60, 70, 80, 90% de cacau, tá? Então, se eu fizer uma ganache de chocolate meio amargo, utilizar a mesma proporção para esses dois chocolates, essa daqui vai ficar muito mais dura, igual a pedra. E essa daqui talvez vai ficar com a textura certa. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Como que eu fazia as minhas ganaches lá na Tailândia? Eram exatamente os mesmos sabores que eu faço até hoje, né? Então, por exemplo, para fazer uma ganache de pistache na Tailândia, onde faz 32 graus, eu fazia uma ganache mais dura. Aqui na França, eu faço uma ganache mais macia, tá? Então, o que muda nessas duas coisas? É a proporção de líquido que você vai colocar para cada ganache. Então, se você quer que a sua ganache fique mais dura, você precisa ou adicionar mais chocolate, né, que seria adicionar mais gelatina, ou diminuir a sua quantidade de líquido. Ganache, gente, é ultra mega fácil de fazer. Minhas alunas sabem. Se você trabalha com um bolo recheado de brigadeiro, no dia que você descobre a ganache, você nunca mais faz brigadeiro pro seu bolo. Por quê? Porque a ganache, bom, além de ser super saborosa e macia, né, derrete na boca, o tempo de preparo é muito rápido. Em 5, 10 minutos você faz uma ganache. 5 minutos se você derreter o chocolate no micro-ondas, tua ganache tá pronta, né? Tem o tempo de cristalização e tal, mas a sua ganache tá pronta. Você não precisa ligar o fogo do seu fogão, como é o caso do brigadeiro, né? Você fica ali mexendo no brigadeiro, você se queima, aquele negócio fica pulando. Depois de certos dias começa a açucarar, aí você tem que consertar. A ganache não. A ganache, se você já faz com o ponto certo, né? Você emulsiona do jeito correto, ela vai para a geladeira, tá tudo certo. Ela fica maravilhosa para você usar e para rechear o bolo, para rechear o macarrão. Então, gente, se vocês trabalham numa cidade onde é mais quente e que você vai, por exemplo, fazer uma torre para um evento, você precisa ter um cuidado maior, tá? Então, se você tem o meu e-book de recheios, por exemplo, tá? Pega esse e-book, pega as receitas e divide ela em 2, tá? Não faça o teste com uma receita inteira já. Faça metade. Faça metade com a receita que tá lá. Lá no e-book eu especifico qual é o chocolate que eu uso. Acho que é 30 ou 35%, não lembro mais. Então tem maior quantidade de sólido de cacau para o chocolate branco. Se você trabalhar com o chocolate da Cical, por exemplo, vai conter menos sólido de cacau. Então, ou você vai ter que adicionar mais chocolate ou diminuir a quantidade de líquido. Pode parecer confuso, tá, gente? Mas quando você vai testando e anotando, fica muito mais fácil, porque daí você vai desenvolver as suas próprias receitas com os ingredientes que você tem. Então, quando eu falo que fazer ganache, fazer macarrão não é receita, é muito verdade isso que eu tô falando. Fazer ganache e fazer macarrão é você entender o que você tá usando, entender a função dos seus ingredientes. Então, não é só a quantidade de sólido de cacau, de chocolate, que vai dar textura para sua ganache. É também o tipo de líquido que você vai usar, né? Se você vai utilizar um creme de leite, é 30%, 20%, 17%.
Quanto maior a quantidade de gordura, mais cremosa vai ficar a sua ganache e mais firme também, porque contém menos água, contém mais gordura e a gordura traz essa maciez, tá certo? Então faça os testes. Você que mora em cidade mais quente, você vai precisar ou diminuir a quantidade de líquido ou aumentar a quantidade de chocolate. E assim que você conseguir a textura que você quer no seu teste, né? Lembrando que, gente, quando a gente faz a ganache, a gente leva ela para a geladeira para cristalizar, ela vai ficar mais durinha. Aí, antes de você rechear em ponto de bico, você precisa deixar a ganache amolecer um pouquinho, né, em temperatura ambiente, como você faria para um bolo, como você faria para comer um macarrão, né, para ele ficar mais macio. Então, com a ganache vai ser a mesma coisa. Avalie a textura que ficou. Se ficou muito mole, não precisa se desesperar, você consegue consertar sempre uma ganache. Uma ganache a gente nunca perde, né, ao contrário do brigadeiro. E eu amo brigadeiro, tá? Não sou contra brigadeiro, não. Adoro comer um brigadeiro bem feito. Mas a ganache ficou dura, você consegue consertar adicionando mais líquido. A ganache ficou mole, você consegue consertar adicionando mais chocolate e refazendo a emulsão, tá? Então tudo isso é possível. Então, para você ter uma ideia, se você trabalhar com um chocolate assim, ó, com 23% de sólidos de cacau. Eu comprei esse daqui justamente para me adaptar um pouquinho ao mercado brasileiro, né? Porque antes eu utilizava o 30, 35% da Callebaut e não é todo mundo que tem acesso ao chocolate da Callebaut, né? Então eu comprei esse daqui, que seria algo parecido com o chocolate da Cical. Para você ter uma ideia, esse chocolate aqui, mais ou menos uma proporção de 3:1. O que é uma proporção de 3:1? 3 porções de chocolate para uma de líquido, tá? Então, se você coloca 300 gramas de chocolate, você vai colocar aproximadamente 100 gramas de líquido. Já para o chocolate ao leite, mais ou menos 2:1. Então, 2 porções de chocolate ao leite para uma de líquido. Para o chocolate meio amargo, mais ou menos 1:1, tá? E por que eu falo mais ou menos? Porque vai depender. Mais uma vez, aqui eu vou te dar o exemplo do chocolate meio amargo. Esses dois são chocolate meio amargo. Esse aqui tem 85% e esse aqui tem 55%. Se eu fizer esse chocolate aqui com uma proporção de 1:1, né, 100 gramas de chocolate para 100 gramas de creme de leite, vai ficar duro igual uma pedra. Então, para esse chocolate aqui, eu vou ter que adicionar mais líquido do que eu adicionaria de chocolate. Por quê? Porque tem muita gelatina, tem muito sólidos de cacau. Vocês entenderam a pegada, gente? O que é importante? Cara, essa aula aqui tá demais! Essa aula aqui é conteúdo de curso. Eu tô dando de graça pra vocês. Eu tô falando que só não faz macarrão quem não quer aqui. Fala sério. Aulão, né? Você ainda não deu like. Eu sei que você ainda não deu o like aqui. Vai aqui embaixo e dá o like, porque esse conteúdo aqui, ó, eu garanto que você não encontra em qualquer lugar. Então, recapitulando, gente, vocês que trabalham numa cidade que não faz tanto calor, pode dar uma diminuída aí na quantidade de chocolate que você coloca na sua ganache. E para você que trabalha numa cidade mais quente, que vai fazer feirinha, né? O macarrão vai ficar mais exposto, vai fazer uma torre de macarrão para um evento, tá calor naquele dia. Trabalha aí a textura da sua ganache, deixando ela mais firminha, para não correr o risco de derreter, tá? Pelo amor de Deus, imagina a torre derreter lá do seu cliente. Não. Então faz os testes aí, guarda as suas receitas preciosas, porque a partir do momento que você conhece o teu ingrediente e faz os testes e dá certo, essa vai ser a sua receita, né? A sua caderneta de receita é o que você precisa ter para você criar o seu padrão, tá? Eu te dou uma base, mas você desenvolve o seu padrão. Para quem perguntou sobre o e-book, eu vou deixar aqui nos comentários fixados, tá? O e-book onde você encontra os recheios para os macarrons.
E lá eu explico também sobre essa questão de como adaptar o creme de leite, sobre os sólidos de cacau e tudo mais. Então presta bastante atenção quando você estiver fazendo os testes e depois você me conta como ficou, tá bom? Quem aqui já tem o e-book de recheios para macarrão sem segredos? Quem tem? Quem tem? Ah, outra coisa legal desse e-book, gente, é que é um e-book com receitas, claro, que foram desenvolvidas por mim, mas o mais legal de tudo é que são receitas feitas com ingredientes naturais. Então você vai poder utilizar a própria fruta, né? O limão siciliano, o limão verde, o coco, o amendoim, o pistache, fazer sua própria pasta saborizante caseira, né? As frutas vermelhas, utilizar a própria fruta, o morango, fazer o seu caramelo salgado, utilizar a banana, né? Então tem vários sabores lá, né? Utilizar o café para vocês se diferenciarem na confeitaria, principalmente nesse mercado dos macarrons. A gente está vendo muita utilização de brigadeiro e confia no que eu tô falando aqui. Essa frase que eu vou falar aqui agora, não conta para ninguém. Quem trabalha com ganache e que a ganache é natural, sai à frente da concorrência. Posso ter certeza. E olha, não vai custar mais caro. Trabalhar com brigadeiro, trabalhar com chocolate, não vai custar mais caro o seu macarrão. E vai ficar muito mais saboroso. Anos luz de quem trabalha com brigadeiro, tá? Brigadeiro só para ser comido com brigadeiro. É o que eu falo. Então é isso, gente. Eu vou aqui. Já esquentou mais um pouquinho, viu? Minha mão tava gelada no começo da aula, agora já tá mais quentinha. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, não esquece de dar o like. Não esquece de se inscrever aqui embaixo. E para quem tá perguntando sobre o e-book, vou deixar aqui embaixo para vocês fixados nos comentários, tá bom? A gente se vê na semana que vem para mais um Macarrão Talk. E para quem tá lá no Instagram, a gente se vê amanhã às 10 da manhã. Como todas as quartas-feiras, a gente tem live lá para bater papo sobre macarrão. Então, se você tem alguma dúvida, vem pra live amanhã. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau. Bisu, bisu.